Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, vai dizer assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, aquele que pertencia a Simão, lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ele ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que lhe replicou Simão, dizendo: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em sua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiam a Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aplaude o Senhor também nessa noite, em nome de Jesus. Nós chegamos, eu acho que essa é a penúltima, né? Quarta-feira que vem ainda é abril? Acho que sim. Mas chegamos até esse ponto da campanha Lançando as Redes. E nós falamos já sobre muitas coisas concernentes à pesca. Ao momento em que Jesus faz com que aqueles homens vivam um momento extraordinário de pesca. E enquanto eu li essa mensagem e meditava nela mais uma vez, eu comecei a observar Pedro. Pedro é um personagem, né, que sempre me chamou muita atenção. Não tem nada a ver com temperamento, tá, gente? Não fala isso. Mas Pedro é um personagem que sempre me chamou atenção, porque é um homem muito sincero. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. A sinceridade de Pedro é uma só. Pedro é chamado por Cristo, vive uma vida ali naqueles 3 anos de ministério de Jesus. E quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Naquela sinceridade dele, dizendo: é só isso que eu sei fazer? É isso que eu sei trabalhar? Parada eu não vou ficar. E observando a personalidade de Pedro, eu entendo todo o cuidado que Jesus tinha com ele, de manter ele perto, de fazer com que ele observasse, ao longo da caminhada de Jesus, tudo que Jesus fazia minuciosamente. Alguns discípulos não estavam na presença de Jesus em alguns eventos, mas Pedro estava na presença de Jesus, por exemplo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Por que não Mateus? Por que não os outros? Pedro precisava viver mais intensamente as suas experiências com Deus, porque algo dentro de Pedro precisava ser quebrado de uma forma mais intensa. Pedro era um homem, a gente chama hoje de rústico, né? Como diz o Paulo, não tem muito negócio de mimimi não, mulher. Sou homem, tá pensando o quê? É assim que ele fala. Pedro era mais ou menos assim, aquela coisa rústica, né? A gente já vê a personalidade de João, por exemplo, um pouco mais melancólica, um pouco mais carinhosa. Mas Pedro não. Não ri não, Jefinho. Pedro parecia ser um pouco mais rígido mesmo. E aí Jesus passa por aquele lugar, por aquele lago. E ele fala assim: tem 3 homens que eu preciso hoje salvar. Tem 3 vidas que eu preciso hoje pescar. E aí ele, no lago de Genezaré, Pedro tem ali um encontro com Jesus.
O que já me leva a entender pela atitude de Pedro, pelo que ele estava fazendo a noite toda, ou seja, pescando, trabalhando. Já me leva a entender que milagres só podem ir ao encontro de pessoas dispostas. Milagres só vão ao encontro de pessoas disponíveis. E com disposição, eu estou falando sim de disposição física, disposição emocional, disposição espiritual. Tudo bem que Pedro estava cansado, mas o que mostra que Pedro estava disposto é que mesmo cansado, ele não tinha parado de pescar. Pedro estava cansado, mas o que mostra que ele estava disposto emocionalmente é que ele estava lá mais uma vez com a esperança de pescar. Talvez o espiritual de Pedro não estivesse muito lá em cima, e foi por isso que Jesus teve um encontro com ele, para dar a ele a disposição que faltava, que era espiritual. Porque Pedro, provavelmente já por criação, já era um homem firme, um homem que não desistia. Então ele precisava agora ter um encontro com Jesus, para que Jesus alinhasse algumas coisas espirituais na vida dele. Milagres só encontram pessoas dispostas. Você lembra que o profeta disse a Naamã: vá e se lave no Rio Jordão. Ah não, mas tem que lavar ainda? Não era só você falar alguma coisa que eu ficava curado? Não era só você dar uma palavra que tudo ia ficar bem? Você é profeta? Não, vai você e se lava. Porque quem quer milagre tem que estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Quem quer viver o extraordinário tem que estar disponível para quando Deus falar assim, vai e prega, mas prega para Nínive, tá? Não é para pregar em lugar legal, não. Prega lá onde te machucaram, onde te feriram, vai lá. Para viver milagre, tem que estar disponível, com o coração aberto. E Pedro estava disponível, disposto. Porque Jesus encontra ele no seu local de trabalho, com o seu instrumento de trabalho. Eu não vou lembrar agora o texto específico, mas eu sempre, desde a adolescência, eu tenho comigo essa passagem que Jesus passa por uma árvore, eu não lembro agora se é uma figueira, e ela está seca. E o Senhor sempre falou comigo, falou no meu coração, é como se ele estivesse passando por pessoas e tentasse e quisesse olhar os frutos, falando assim, cadê os frutos? Cadê a raiz? As folhas estão bonitas, têm aparência, pode até dar uma sombra ou outra, mas eu procuro frutos. Quando Jesus olha para a figueira e não tem do que se alimentar, ele dizendo assim, eu tenho até uma necessidade, mas você não está pronto para eu usar. Eu tenho uma necessidade de trabalhar com você, de trabalhar com a sua vida, mas você está como uma figueira seca. Está bonita, está grande, até dá uma sombra ou outra, mas está seca porque não tem fruto. E eu tenho necessidade de pessoas que dão frutos. E Pedro era alguém que Jesus estava indo pescar. Porque Pedro era alguém que ia dar frutos. A história de Pedro com Jesus não se resume à pesca maravilhosa. E por mais maravilhosa que seja a pesca, e por mais que tenha sido um evento extraordinário na vida de Pedro, a vida que Pedro ia ter com Jesus não se resumiu à pesca. Pedro foi levantado como um dos principais apóstolos da igreja primitiva. Mas a pesca foi a sua primeira experiência. Pedro depois iria viver o melhor milagre, um dos maiores milagres, que é quando Jesus livra ele da prisão, livra ele das mãos de Herodes. Mas tudo começou com Pedro no barco e a sua pequena rede. Tudo começou com Pedro perseverando mais uma noite, jogando mais uma noite aquela rede no mar para pescar. Ninguém nasce grande. E aqui eu não estou falando de vida profissional, eu estou falando de vida espiritual. Ninguém se torna maduro espiritual da noite para o dia. Ninguém se torna firme da noite para o dia. Tudo tem um começo. E o começo de Pedro foi a pesca maravilhosa.
O começo de Pedro foi apenas uma palavra que Jesus lançou sobre a vida dele e ele decidiu obedecer. Esse foi o começo de Pedro. Então o Pedro de Atos que a gente vê pregando, o Pedro de Atos que a gente vê sendo liberto da prisão, teve um começo dentro da sua própria área de trabalho. Para você ver aonde Jesus vai para resgatar uma alma. Para você ver aonde Jesus entra para resgatar uma vida. Jesus podia ter esperado Pedro sair da praia. Ele podia ter encontrado com Pedro em qualquer lugar, em qualquer caminho, mas ele vai até o local de trabalho de Pedro, olha nos olhos dele e fala: lança a rede de novo. Deus entra em lugares para nos resgatar. Deus cria cenários favoráveis para nos resgatar. Deus faz milagres grandiosos, maravilhosos, só para nos resgatar. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus mudou a rota, Bruno, para salvar a mulher samaritana. Jesus parou um cortejo fúnebre para resgatar uma família. Jesus, no meio da multidão, ouviu um homem gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para tudo o que está fazendo e dá atenção a Bartimeu. Jesus parou uma multidão para dizer: olha a fé dessa mulher que veio se arrastando e me tocou. Jesus está disposto sim a dar notoriedade aos nossos milagres, desde que esses milagres sejam para nos resgatar. Jesus está disposto sim a dar notoriedade às coisas que acontecem na nossa vida, desde que essas coisas estejam servindo para nos salvar. Então Jesus dá notoriedade a Pedro naquele momento, através de um milagre. Tudo para salvar a vida de Pedro. Tudo para fazer com que Pedro se tornasse um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Tudo para estabelecer um pastor. Tudo para estabelecer um líder. Alguém que ia à frente do povo. Deus faz coisas extraordinárias para amadurecer você. Deus até permite você chegar no seu limite, mas para amadurecer você. Porque a principal pesca que existe é a da nossa vida. É sermos pescados. É sermos como peixes numa rede que foi lançada para nos resgatar. Em Mateus capítulo 13, do 47 ao 51, vai dizer: o reino dos céus é como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Aí Jesus termina, Mateus 17, no versículo 49, Jesus vai dizer assim: assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele pergunta: vocês entendem essas coisas? E os discípulos dizem: sim, nós entendemos. Então no capítulo 17 de Mateus, Jesus vai falar apenas sobre o reino dos céus. Ele vai usar a parábola do joio e do trigo. Ele vai falar sobre o semeador que saiu a semear, lançou sementes, e sementes cresceram, foram sufocadas, outras morreram. E ele finaliza Mateus 17 falando que o reino dos céus não é apenas como aquele semeador, aquelas sementes, como o joio e o trigo, mas o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Aline, que peixes? Eu e você. O reino dos céus é como uma rede que foi lançada para pescar a minha vida e a sua vida. Peixes de todos os tipos. Gente de toda maneira. Gente de qualquer maneira, de qualquer fala, de qualquer cor de cabelo, de qualquer etnia, de qualquer cultura. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou todos os tipos de peixes. Só que naquele grande dia,
Ele diz: eu enviarei os anjos para separar peixes bons, peixes ruins. E os peixes bons entram comigo. Os ruins não. São lançados. Caramba, ali, que palavra pesada. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Os peixes que não estão aprovados no critério de quem? Do pescador. São lançados. Separarão os perversos dos justos. Essa é uma mensagem de alerta para a nossa vida. Essa é uma mensagem de atenção. Pois nós já fomos pescados. Pois a Bíblia garante que os peixes são de todos os tipos. Então, nós que estamos aqui sentados hoje, nós fomos pescados. Mas um dia, Jefferson, haverá uma separação entre esses peixes. E é com isso que a gente tem que prestar atenção. E é nisso que a gente tem que pautar a nossa esperança. Não é viver olhando só para os milagres. Já falei. Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa para resgatar Pedro. Porque ele precisava que Pedro visse que ele era o Messias. Então o foco não está no milagre. Está em quem faz o milagre. Porque quem faz o milagre é quem separa os peixes bons dos peixes ruins. Quem faz o milagre é aquele que capacita Pedro para ir à frente da igreja. Quem faz o milagre é aquele que resgata. Quem faz o milagre é aquele que salva. Quem faz o milagre é aquele que restaura. Quem faz o milagre é aquele que batiza. É aquele que salva. Ele que faz o milagre. É nele que a gente tem que pensar. É por ele que a gente tem que andar. Senão naquele dia nós não seremos peixes bons. Senão naquele dia nós que já fomos pescados, nós não seremos peixes bons. Nós não serviremos. O mundo que a gente vive hoje tenta a todo momento ofuscar o propósito maior da nossa vida. O nosso propósito, apesar de ser bom viver bem, não está no tanto de dinheiro que a gente tem na conta. O nosso propósito não é se a nossa casa tem 3 suítes, uma hidro. Não é. O nosso propósito não é se a nossa igreja tem porcelanato, se tem mármore. Não é isso. O nosso propósito, ele já disse: eu farei de vocês pescadores de vidas, pescadores de homens. Jesus vai até o ofício de Pedro para tirar Pedro de lá e dizer: peixes não mais, agora você vai pescar homens. Agora você vai pescar vidas. Ele nos chama para um propósito maior. Deus entra no lugar onde você está para dizer: aí você não vai ficar. Eu tenho um propósito maior para a sua vida. Eu farei de você pescador. Aquilo foi apenas o início. Aquilo foi apenas o início da vida ministerial de Pedro. Foi apenas o que ele viu Jesus fazer. O que ele presenciou Jesus fazer. Porque depois de um tempo, depois que Jesus ressuscitasse, restaurasse, reafirmasse a fé de Pedro, como o diácono Henrique pregou aqui, Pedro ia fazer muitas obras. Pedro ainda teria um ministério muito sólido e também morreria por amor a Cristo. Eu estava lendo a carta de Timóteo e eu fiquei com uma coisa ardendo no meu coração. Que Paulo fala para Timóteo assim: sofre comigo os sofrimentos por amor a Cristo. Sofre comigo. Que amigo é esse? Não te chama para um churrasco, evangelista Tony. Não te chama para comer um feijão tropeiro, não, Roberta. Te chama para sofrer. Sofre comigo os sofrimentos por amor a Cristo. É um chamado para a igreja atual. Porque a gente não quer sofrer. O presbítero pregou aqui domingo. A gente só quer ser feliz. A gente só quer ser feliz. Eu só quero ter. Eu só quero possuir. Quando na verdade o chamado do evangelho é para sofrer. Não é para construir, é para destruir. É para destruir. Destruir, Aline, é para destruir. Jesus entra. E quando ele olha a fachada do templo, ele vê a
coisa imunda que está sendo feita na porta da casa do pai dele. Ele não dá uma palavra concernente. Ah, queridos, eu compreendo. Eu entendo. Vamos fazer uma reunião para a gente conversar. É chicotada em todo mundo. Sai daí. Sai daí, que aí é a casa do meu pai. O zelo pela obra. O zelo pela casa de Deus. Jesus nos chama para sermos destrutores. Destrutores das filosofias desse mundo. Destruir as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Não é para compartilhar como se fosse engraçado. Não é para rir e dizer, olha que gracinha, que engraçadinho que ele é, falso profeta. Jesus nos chama a destruir esse evangelho de relativismo. Ah, quem sabe, né, pastor? Talvez Deus aceite assim, me aceite assim. Não preciso renunciar não, Marcos. Renunciar para quê? Jesus me ama do jeito que eu sou. Preciso não. Não preciso. Deus nos chama a destruir falsos ensinamentos. É para ser sal. É para ser luz. São dois elementos que diferenciam, que causam diferenciação no ambiente. São dois elementos que causam distinção. Come uma comida sem sal, você vai saber que está sem sal. Você vai falar assim, o negócio aqui está esquisito. Põe um pouquinho de sal, João. Você vai falar assim, nossa, agora tá bom, agora melhorou. Porque nós somos chamados para isso. Para fazer a tal da diferença. Que às vezes a gente não gosta. Não, tá bom, vou ficar no meu canto mesmo. Se eu falar, vou arrumar um problema. Arruma um problema. Se for em nome do Senhor, arruma um problema. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus levanta Pedro para ser diferente. Não foi para ser igual. Jesus pesca Pedro para fazer a diferença. Para dar continuidade na sua mensagem. E Jesus nos pescou exatamente para isso. Para dar continuidade à sua mensagem. Não uma mensagem de relativismo. Não uma mensagem que amacia o ego. Não uma mensagem que passa a mão na cabeça de quem está em pecado. Não, uma mensagem de vida. Uma mensagem que transforma. Uma mensagem que diz, olha, Jesus veio para te salvar. Se arrepende dos teus pecados. Corre, porque Jesus está voltando. Existem muitos corações desesperados por Cristo, mas que não conseguem chegar até Ele. Existem muitos corações desesperados. Pessoas que olham para o céu e falam assim, se você existe mesmo, então faz isso na minha vida, porque eu não acredito na sua existência. É a esses corações desesperados que o Senhor levanta Pedro para um propósito maior. É a esses corações desesperados que o Senhor nos levanta para esse mesmo propósito que levantou Pedro. A destruir a raiz do mal. A destruir a raiz do pecado. A levantar através da palavra. A restituir através da mensagem da cruz. Nós vivemos agora no último final de semana o feriado que um dia foi o mais emblemático para a igreja evangélica. Um dia foi. Porque quem olha e fala assim, ah, nem precisava fazer cantata, esse negócio, fazer um teatro, não precisava. Não precisava. Vou te falar uma coisa, um cara morreu na cruz. Tomou uma coroa de espinhos na cabeça. E não era aquela que a gente estava brincando ali não, na cantina não. Era uma coroa de espinhos de verdade. Foi furada as suas mãos. Foi transpassado o seu lado. Não é para chegar na Páscoa e eu esquecer. Ah, não, tá bom. Foi só um evento. Não foi um evento. Foi o evento. Foi por causa desse evento que você está aqui. Era para eu estar naquele lugar. Aquela cruz foi destinada a mim. Se fosse pela justiça de Deus, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Mas ele envia o filho dele para ser remido, maltratado, pisoteado, sofrer escárnio, para levantar um povo no meio de um outro povo, para pregar o evangelho da salvação. Se você até agora se sentia perdido,
Não tinha entendido para que o Senhor te chamou. A gente falou sobre isso ontem no estudo, vocação. Saibam que todos têm uma única vocação. Um único chamado. Pregar o evangelho da verdade. Pregar o evangelho da verdade. Foi para isso que nós fomos pescados. E isso independe de cargo ministerial, posição na igreja. Independe de qualquer coisa que você faça aqui. O seu chamado, ele é universal. É 24 horas. Talvez você não vai participar de um evento porque você vai estar trabalhando. Talvez você não vai ter tempo de estar toda quarta-feira ou todo domingo. Você vai estar de plantão. Mas aonde você estiver colocado, Deus te chamou para ser sal. Deus te chamou para ser luz. Deus te pescou para fazer a diferença aonde você está posicionado. Aonde você está colocado. É sob a palavra dele. Pedro aprende. A partir de agora, eu não olho mais como o mar está. A partir de agora, não é mais pela minha percepção daquilo que eu olho e falo assim, eu acho que a temperatura tá boa. Eu acho que dá hoje. Agora, a partir de agora, é sob a palavra dele. A partir de agora, é debaixo da orientação dele. A partir de agora é debaixo da voz dele. Eu não faço mais nada sozinho. Eu não vou a lugar nenhum sozinho. Desde esse dia que Pedro larga tudo para seguir Jesus, Pedro não andou mais sozinho. Agora ele andava um passo atrás. Se antes ele era um pescador líder, porque tudo indica que ele era o mais velho dos discípulos. Então, se antes ele era um pescador líder, se ele era um expert no que ele fazia no mar, hoje ele está um passo atrás de Jesus. Dizendo, mestre, se você for para lá, eu vou contigo. E se o senhor for para lá, eu vou contigo. Até um dia que ele fala assim, mas para onde iremos nós? Sem o Senhor. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso é lindo porque conecta esse mesmo Pedro aqui. Entende? Que esse mesmo Pedro aqui, antes da sua experiência espiritual, ele já estava dizendo assim, ó, realmente, eu pesquei a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou pescar de novo. É uma característica pessoal de Pedro isso aqui. Porque antes dele saber que Cristo era o Messias, ele já está entendendo, obedecendo. Ele ouve Jesus pregar, ele entende mais ou menos assim, ó, esse cara tem alguma coisa. Então eu vou ouvir. É uma característica dele. E depois que ele se aprofunda com Jesus, em toda a sua caminhada, essa característica ainda fica latente. Para onde iremos nós? Para onde eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele entendeu rápido a submissão. Ele entendeu rápido que debaixo da palavra de Deus era o lugar certo. Que debaixo da orientação de Jesus era o lugar ideal, era o lugar fértil para se estar. Talvez a gente esteja procurando hoje para nossa pesca maravilhosa muitas dicas, muitos conselhos, muitos cursos, muitas palavras de grandes mestres, de pessoas instruídas na Bíblia, sim. Mas é bom a gente se voltar para a palavra do único mestre. Se atentar ao que Jesus está dizendo. Senhor, é para a direita ou para a esquerda? Senhor, eu avanço ou eu fico aqui mais um pouco esperando? Senhor, eu faço agora ou eu não faço agora? Eu não posso ir para lugar nenhum. Eu não posso sair daqui, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras certas. Só o Senhor sabe conectar o meu coração à minha alma. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor me conhece por dentro. Só o Senhor analisa a minha estrutura. Eu não posso sair daqui. Eu não posso deixar o Senhor. Eu preciso me submeter a essa palavra. Eu preciso me submeter a esse mestre. Nós fomos pescados para um propósito maior. E se você estiver no seu início e já estiver difícil, deixa eu te dizer uma coisa, é só o começo. Se no começo você já está vendo pesca maravilhosa,
Então se agarra ao provedor, porque você ainda vai viver muita coisa com Deus. Você ainda vai viver muitos cenários de milagres, muitos cenários de vitória, muitas coisas você vai ver. Deixa eu te dar um recado hoje da parte do Senhor. Tem coisas que você vai ver, você não vai viver, não vai ser para você, mas você vai ser canal para alguém. Tem coisas que você vai até falar, Senhor, eu estou precisando disso. E o Senhor vai falar, porque você está precisando. Hoje eu vou fazer na vida de outro, mas eu vou usar você para fazer. Pedro foi chamado para um propósito maior. Pedro foi amadurecido, foi lapidado para um propósito maior, para viver o verdadeiro evangelho da graça, o evangelho da salvação. Foi para isso que o Senhor nos chamou. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E talvez você não saiba nem como você chegou aqui. Se você estava cansado em casa, não falando assim, hoje eu acho que eu não vou não. Eu estou muito cansado, estou descansando, hoje é minha folga. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, resgate o seu propósito. Resgate o seu propósito. Se você aprendeu até aqui a lançar as redes, guarde isso com você. Não desperdice esse ensinamento. Mas hoje o Senhor está te dizendo, você já foi pescado. Você foi a maior pesca. Então guarde com você, resgate com você o propósito maior. Não deixe as distrações da vida tirarem de você o teu propósito maior. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para pescar homens. Você foi chamado para cuidar de vidas. É um chamado universal. Não tem cargo. Ah, mas eu não fui ungido. Mas é teu chamado. Ah, mas eu nunca fui separada nada. Mas é teu chamado. Deus chamou a todos e de pregar o evangelho a toda criatura. É para mim e para você. Serve para quem está aqui, serve para quem está sentado, serve para quem está na porta, serve para quem está no kids, serve para todos. Resgate o seu propósito maior. Não deixe que as circunstâncias da vida te façam enxergar que você é só um pescador à beira de um lago, que ainda não conquistou o que você queria, que ainda não conseguiu fazer a sua pesca. Fique de pé nessa noite. O Senhor te diz nessa noite, você não é um pescador fracassado. Você não é alguém que ficou a noite inteira pescando e não conseguiu nada. Hoje eu te resgato. Hoje eu te restauro. Eu faço de você alguém com um propósito maior. Pescar vidas para o meu reino. Vamos aplaudir o nome do Senhor, irmãos.